paz do Senhor. Nessa manhã quero falar um pouco aqui a respeito da palavra de Deus, que vai falar no Salmo 124, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora digo Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantam contra nós, eles então nos teriam engolido vivo, quando a sua ira se acende contra nós. Bem, aqui está a palavra de Deus falando sobre que se não fosse o Senhor, se o Senhor não tivesse com aqueles que temem o seu nome, se o Senhor não tivesse ao lado, ou protegendo, ou guardando aquelas pessoas que elas vieram para Jesus e que elas são alvo do mal, elas são alvo do inimigo de Deus e dos homens, porque quando o inimigo de Deus e dos homens, ele só quer o mal daqueles que vieram para Jesus. Então, o Senhor é quem está ao lado das pessoas que temem o seu nome, para que ele proteja as pessoas. E a Bíblia diz que se não fosse o Senhor que tivesse ao nosso lado, ora Israel, se não for o Senhor que tivesse conosco, não fosse o Senhor para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar, para nos esconder da presença do mal, então, aí diz, então eles teriam nos engolido vivo. Por quê? Porque a ira do homem mau contra aqueles que temem a Deus é grande. Vemos que está acontecendo nos nossos dias as guerras iminentes. Por que que todos os comunistas, eles são contra os Estados Unidos e Israel? Porque Estados Unidos e Israel são um país de bem, são um país que quer o bem para o povo, são um país que quer livrar o povo dos comunistas. Vejam o que o Trump faz para que o povo seja livre, não só lá nos Estados Unidos e Israel, mas ele envolve os demais países por causa da corrupção. E ele é um homem que, segundo todo mundo diz, o mundo inteiro sabe disso, ele é o homem mais poderoso do planeta, por causa que ele é uma pessoa que ele quer o bem para as nações. E ele envolve em outras nações, porque existem nações que estão escravizadas pelo sistema comunista que entrou no país. E então Trump, por ser o homem mais poderoso do mundo, ele se expõe a ajudar os países para combater contra todo tipo de maldade, todo tipo de crime e contra os matadores, contra os comunistas que tem demais. Então, o que acontece? Todos os comunistas se reúnem junto contra o Donald Trump e contra Benjamin Netanyahu, porque eles são os homens mais corajosos do planeta até hoje, que é Benjamin Netanyahu, lá em Israel, e o Donald Trump, nos Estados Unidos. Então esse país chamado Estados Unidos, pelo presidente Trump, que ninguém foi até assim como ele quer a paz, ele quer que as coisas sejam bem para os países. E aí os comunistas levantam contra eles e atacam. E aí é obrigado ele, então, a agir contra o comunismo. Então é a mesma coisa. Deus
ele quer o bem de todos, mas por causa do inimigo de Deus e dos homens, então os inimigos dos homens de Deus, o povo de Deus, o inimigo levanta outras pessoas que não são de Deus, até confessa que é, mas não são, e levanta contra. Então a Bíblia diz: se não fosse o Senhor para nos guardar, se o Senhor nos livrasse, se o Senhor não estendesse as mãos para nós teríamos sido esmagados, nós teríamos sido engolidos vivo, porque a fúria do mal, do inimigo, ele é grande contra as pessoas, digamos, aqueles que querem ser pessoas de bem. O mal não gosta de pessoas de bem. Está vendo o que está acontecendo lá no Oriente Médio? Aquele povo chamado o povo persa, que é o Irã, ele é contra Israel. Israel nunca fez nada para eles. Mas o Satanás coloca no coração deles ira contra Israel, porque Deus é com Israel. Então ele se levanta contra Israel, joga bomba, certo? E eles atacam Israel. Israel, por sua vez, precisa se defender, então ele vai ter que fazer aquilo que ele pode fazer contra o inimigo. Então Deus, ele nos protege, porque só ele protege aqueles que está clamando, buscando, orando. Aqueles, eu estou falando aqueles, porque no nosso tempo as pessoas não se preocupam muito mais com essas coisas. Mas existe alguns que preocupam, então Deus dá o livramento, Deus ajuda, Deus faz de tudo para que a pessoa continue sendo livre. Só que cada um tem que fazer a sua parte para que o Senhor continue fazendo a sua parte. Porque Jesus disse: de graça recebeis, de graça dai. Então, eu preciso fazer alguma coisa para alguém, porque eu recebi de graça a salvação, e eu quero que também as pessoas sejam salvas. E o nosso livramento, ele vem do Senhor. Ora, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, então nossos inimigos teriam nos engolido vivo. É o que nós vemos acontecer no nosso tempo. Entendeu? Então, é isso aí que a Bíblia mostra, que o inimigo de Deus e dos homens, ele quer que os homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que entende que precisa temer a Deus, não tema. Porque ele só pensa em fazer o mal, prejudicar aqueles que são de Deus. Mas Deus é o nosso sustentáculo, é o nosso baluarte. Deus é o nosso lugar forte, é o nosso rochedo. Então nós estamos firmados no Senhor. Jesus, ele vai continuar nos ajudando, porque ele é o nosso protetor. E ele é o nosso dono e também o nosso Salvador. A palavra de hoje é essa. Se você puder inscrever no canal, inscreva, dá o seu like, compartilhe o vídeo. Meu abraço e até o próximo vídeo.